call is now being recorded. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, Oi. é porque eu tô na casa da minha avó. Aí a minha blusa de farda ficava aqui. Aí quando mamãe pegou ela pra lavar, ela levou lá pra minha casa pra lavar. E eu esqueci de trazer. Eu posso ficar na aula sem a blusa? Tu tem que falar com a tia Cláudia, eu não tenho essa autoridade, entendeu? Tem que falar com a direção. Tá bom. Fala aí com ela rapidinho que ela responde. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, de início, eu já vou pedir para todo mundo ligar a câmera. Todo mundo já deve estar sabendo que tem que ficar com a câmera ligada. E aí eu tenho autorização para remover sem aviso prévio, tá? Essa é uma norma da escola e eu tenho que seguir. Então, caso eu remova aí alguém, não se chateie comigo, mas eu tenho que fazer isso porque é uma ordem da direção, né? Porque todo mundo sabe que a câmera tem que estar sempre ligada, certo? E aí, em relação ao teste que a gente vai fazer essa semana, vai ser na quinta-feira, tá? Hoje a gente vai corrigir essa atividade da página 51, né? Sobre
triângulos retângulos, aplicando seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, né? E aí, quando a gente terminar, a gente continua a explicação do conteúdo. Vamos lá. Na primeira questão da página 53, né? Acho que eu falei 51, 53. No triângulo retângulo a seguir, o alfa ele mede 30. Então, qual é o valor de x? Só aplicar na fórmula, né? Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar o seguinte. Seno de 30, porque alfa é 30, é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 é quanto? 1 sobre 2, né? O cateto oposto, nesse caso aí, é 5 e a hipotenusa é x. Então, se você fizer a multiplicação, x vai ser igual a 10. Letra A. Na letra B, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente ao alfa. O alfa é 60. Não é letra B não, desculpa, é segunda, né? Então, na segunda, a gente tem que o alfa é 60. E aí a gente tem que usar a tangente, porque a gente tem o 15 e o x, né? Que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a gente vai o quê? Usar a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3, né? Então, vai ficar raiz de 3 é igual a cateto oposto, que é 15, sobre o cateto adjacente, que é x. Aí você vai fazer a multiplicação, vai ficar x igual a 15 sobre a raiz de 3. Como você não pode manter raízes no denominador, você tem que racionalizar, né? Racionalizar é multiplicar tanto o numerador como o denominador pela raiz que está na sua conta, que no caso é raiz de 3. Então, você vai ficar com raiz de 3, com 15 raiz de 3, né? Sobre raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Aí, simplificando 15 com 3, você vai ficar com x igual a 5 raiz de 3. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. Observando-se as medidas dos lados do triângulo a seguir, qual é o valor de alfa? Mesma coisa. No caso, ele não deu o ângulo, ele te deu a medida dos lados e quer saber quem é o alfa. Qual foi as medidas que ele te deu? Ó, o 10 em relação ao alfa, ele é a hipotenusa, né? E o 5 raiz de 2 em relação ao alfa, ele é o cateto adjacente. Então, qual é a fórmula aí, qual é a regra que você usa? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. No caso, é o cosseno, né? Então, o cosseno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa, eu não sei qual é, justamente, eu quero descobrir qual é.
Então, eu não vou mexer com ele, eu só vou substituir o cateto oposto, que no caso, cateto oposto não, desculpa, cateto adjacente, tá? O cateto adjacente, que no caso é 5 raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é 10, ó. Pode ser simplificado, né, ó? Por 5 fica 1, por 5 fica 2. Então, a gente chegou na conclusão que o cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Lá naquela tabelinha que você aprendeu, quem é que tem o cosseno raiz de 2 sobre 2? É o 45. Então, quer dizer que alfa é um ângulo de 45 graus. Logo, esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Porque o triângulo retângulo isósceles, ele tem dois ângulos de 45 e um ângulo de 90. Então, se a pergunta fosse essa, você também poderia responder ela, né? Qual a medida do outro ângulo? Também é 45. Quando o ângulo do triângulo é 45 e o outro é 90, obviamente ele é isósceles, né? Isósceles não, isósceles. Vou apagar, beleza? Quarta questão agora. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo de boa, né? Que acho que todo mundo conseguiu fazer, que é só jogar na fórmulazinha. Não tem muita dificuldade. Mas qualquer dúvida pode falar aí, gente, que eu volto aqui, não tem problema não. Vamos lá para a quarta. Quarta questão. Ó, a diagonal de um retângulo mede 2 raiz de 3. Então, a gente vai desenhar um retângulo. A diagonal do retângulo é isso aqui, né? Ela mede 2 raiz de 3. E aí, e determina com um dos lados desse quadrilátero um ângulo de 30 graus. Então, quando você traçar a diagonal, um dos lados aqui fica medindo 30 graus. Beleza? Qual é o perímetro desse retângulo? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, eu vou chamar esse lado de x, esse de x, porque são iguais, esse de y e esse de y, porque eles são iguais, né? Ok. Com esse 2 raiz de 3, que está funcionando como hipotenusa, e esse 30, a gente consegue encontrar os valores de x e y. Concorda? Por quê? Porque se a gente separar, a gente tem aqui nosso triângulo retângulo, com um ângulo de 30 graus, uma hipotenusa medindo 2 raiz de 3, e um x e um y. Para encontrar o x, eu uso o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu uso o seno de 30, que vai ser igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 30? É x. E quem é a hipotenusa? É 2 raiz de 3. Agora, eu vou substituir o seno de 30 por 1 sobre 2, né? E aí, eu resolvo. Vou ficar com 2x igual a 2 raiz de 3. O 2 vai passar dividindo o 2, vai sobrar apenas a raiz de 3. Então, quer dizer que o x é raiz de 3. Ótimo. Agora, vamos encontrar o y. O y, ele é o cateto adjacente a 30, né? Então, eu vou usar cosseno. Cosseno de 30 vai ser igual a y sobre 2 raiz de 3. Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 2 raiz de 3, né? Quando eu multiplico, quem que eu fico aqui? Ó? Eu fico com 2y. Aqui eu multiplico apenas as raízes, tá? Raiz de 3 com raiz de 3 fica 2 raiz de 9. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e a raiz de 9 é 3. Então, y é igual a 3. Beleza? Aí, o perímetro. Ó, vou fazer a substituição. Aqui é raiz de 3. Aqui é raiz de 3. O y deu 3. Então, se eu somar tudo, eu vou ficar com o quê? O perímetro vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 6. Beleza? Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3.
3 mais 3, 6. E aí, acabou. Se a questão pedisse assim, substitua a raiz de 3 por 1,40, 1,70. Acho que é 1,70. 73, se não me engano. Aí você substituiria, mas ela não pediu. Aí você deixa do jeito que está. Beleza? Só se vier a questão pedindo para você fazer essa substituição. Vamos para a quinta questão. Qual é o perímetro do trapézio? Qual é o perímetro do trapézio da figura cujo ângulo agudo mede 45? Bom, muito de boa. Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá dando para enxergar aí no quadro aí direitinho? E no meu computador aqui deu uma travadinha. Mas acho que para você está de boa, né? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Bom dia, professor. Desculpe pelo atraso. Bom dia. Tudo bem. Vou dar uma reiniciada ali nesse negócio, porque eu tô gravando a aula. E aí, se eu não... Se travar a tela aqui, não vai adiantar de nada eu gravar a aula, né? Que eu vou botar no YouTube uma tela que não tá saindo nada. Então, deixa eu só reiniciar bem aqui a página, rapidão. Professor, Oi. a tia Cláudia deixou eu ficar na aula sem a blusa. Ok. Justificou lá com ela, né, direitinho? Sim. Tá bom. Deixa eu ver o que ela me disse aqui. Ah, beleza. Ela deu ok aqui pra mim também. Vamos lá, gente. Pode apagar, né? Quinta questão, tem um trapézio retângulo. Só um instantinho, gente. Então, tem um trapézio retângulo, onde aqui em cima ele mede 6 e aqui embaixo ele mede quanto? 12. Aqui ele tem um ângulo de 45 graus, né? Aqui é um ângulo reto. A altura, ele quer saber o perímetro. Ele deu a altura y aqui, ó. E aqui esse lado x. Bom, você deve saber que se aqui é y, aqui também é y, né? Então a gente vai precisar encontrar essa altura aqui para poder colocar nesse lado, para depois calcular o perímetro. Então, a gente vai ter que calcular o x e o y novamente, igual na questão anterior, ó. Com um ângulo aqui de 45. Agora a gente tem que descobrir quanto é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Olha lá para cima. Daqui até aqui, onde eu marquei. Lá em cima não é 6? Então aqui também é 6, ó. Essa partezinha aqui, até o ângulo reto aqui, ó. Se tudo é 12, então esse pedaço que está faltando também deve ser 6. Porque 6 mais 6 tem que fechar 12, concorda? Então esse pedaço aqui que faz parte do triângulo retângulo mede 6.
Aí, beleza, você já encontrou tudo, agora é só jogar nas formulazinhas. O y é o cateto oposto e o 6 é o cateto adjacente. Então, a gente vai usar tangente de 45. Cateto oposto ou cateto adjacente. A tangente de 45 é 1, o cateto oposto é y, o cateto adjacente é 6. Então, y é igual a 6. Já foi uma incógnita, né? E o x é a hipotenusa. Então, eu posso usar o 6 e o y é 6. Eu posso fazer o teorema de Pitágoras, se você quiser encontrar o x. Ou posso usar seno, cosseno e tangente também. É seu critério, tá? Mas eu vou usar o seguinte, ó. Eu tenho 6 aqui e aqui eu tenho x. Esse 6, ele é cateto adjacente. E esse x é a hipotenusa. Então, eu vou usar cosseno. Cosseno de 45 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente é 6 e a hipotenusa é x. Então, se eu multiplicar, eu vou ficar com x raiz de 2 igual a 12. Vou passar a raiz de 2 dividindo. Vou ficar com x igual a 12 sobre a raiz de 2. Vou multiplicar a raiz de 2, né, para racionalizar. Vou ficar com x igual a 12 raiz de 2 sobre 2, né? Porque vai dar raiz de 4. Ainda posso simplificar o 12 com 2. Então, x vai ser igual a 6 raiz de 2. Então, a gente conseguiu encontrar o valor do x. Beleza. Agora, quem é o nosso perímetro? Se o x aqui, ó, é 6 raiz de 2 e o y é 6, vamos lá, quem é o perímetro? O perímetro é 6 mais 6, né? Porque esse y aqui é 6, mais 12, porque essa parte de baixo aqui, a base maior, é 12, mais esse x aqui, ó, que é quem? 6 raiz de 2. Então, o nosso perímetro ficou 24 mais 6 raiz de 2. Se tiver alternativa, você pode deixar assim, né? Ou você pode evidenciar esse 6, tá? Ó. Onde é que eu posso colocar? Eu vou apagar aqui, tá? Ó, evidenciar é o seguinte, que é o fator comum aqui, né? De 24 e 6, né? O 6. Então, coloca o 6 em evidência, aí, ó. 24 dividido por 6, fica o quê? Fica 4, né? 4 mais raiz de 2, ó. Então, eu posso escrever assim também a minha resposta. Ou desse jeito que está em cima. Como é subjetiva, qualquer um dos dois jeitos está certo. Mas se fosse de marcar e você chegasse aqui, ó, e a alternativa tivesse assim, é porque você tem que evidenciar o 6, beleza? Um minutinho aí para vocês copiarem essa questão. Vou apagar, beleza, gente? Próxima questão aí é a sexta, né? Ó, um losango de lado medindo 12, os dois ângulos agudos medindo 60. Em um losango, né? Tá certo. Os lados medem 12 e os ângulos agudos 60. Esboça o losango
e determine as medidas de suas diagonais. Beleza. Vamos imaginar aqui. Isso aqui é um losango, né? Tem aqui as diagonais, ó. Beleza? Esses dois ângulos agudos aqui, vamos considerar que são esses, tá? É 60. Como você sabe que a diagonal divide os ângulos em duas partes iguais no losango, então aqui fica 30 e aqui fica 30, né? 30 mais 30, 60. Desse lado a mesma coisa, 30 e 30. Pessoal, a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360, né? Deixa eu só... Isso, 360. Se aqui é 60 e aqui é 60, a gente já tem 120, concorda? Beleza. A gente já tem 120. A soma de tudo tem que ser 360. Se eu já tenho 120, então sobrou o quê? 240. Não é? Esse sobrou 240 graus para esses dois ângulos aqui, ó. Ok? Se eles são iguais, no losango os ângulos opostos são iguais, então se eu dividir 240 por 2, eu vou ter 120. Então a medida desse ângulo e desse ângulo é 120. Como a diagonal divide ao meio, se aqui mede 120, um mede 60 e o outro mede 60. A mesma coisa aqui em cima, ó, 60, 60. Pronto. Agora eu destrinchei todos os ângulos do meu losango. Ele quer saber as medidas das diagonais. Outra propriedade dos losangos é que as diagonais, elas se dividem ao meio. Então, essa diagonal aqui, eu vou dizer que ela se dividiu um pedaço medindo x, e no outro também é x, porque elas se dividem ao meio. E essa aqui vai ser y e y. Então, observando aí que ela, quando você traça as diagonais, formou 4 triângulos retângulos. Todos eles são iguais. Então, vou destacar um deles aqui, qualquer um, porque eles são iguais, né? Então, vamos destacar aqui, ó. Aqui vai ser 30, aqui vai ser 60, aqui vai ser 90. Beleza? Aqui vai ser y e aqui vai ser x. Beleza. Ele disse que o lado do losango é 12, então, todos os lados do losango são iguais. Vamos considerar aqui 12. E agora, o objetivo era calcular o x e o y. E depois somar aqui, né? Porque eu tenho x e x, y e y. Beleza? Eu vou colocar aqui assim, ó. Ele não quer saber as medidas das diagonais? Eu vou chamar a diagonal 1 de 2x e a diagonal 2 de 2y. Tá? Por quê? Porque essa diagonal aqui mede x mais x, então ela mede 2x. E essa outra aqui mede y mais y, que é 2y. Quando eu encontrar o x e o y, eu venho para cá e encontro as minhas diagonais, ok? Vamos lá. Vamos encontrar aqui qualquer um que você quiser. Você pode usar o 30, pode usar o 60, tá? Eu prefiro fazer o seguinte. Qual é o seno de 30? Não é 1 sobre 2? Então eu vou usar o 30. Porque eu gosto de evitar raiz. E eu tenho 60 também. Então, quando eu for usar o 60, eu posso usar o cosseno de 60, que também é 1 sobre 2. Mas se você não quiser fazer assim, você pode fazer do jeito que você quiser, que você achar melhor, que você vai encontrar o resultado. Mas, se você evitar raiz, você vai encontrar o resultado mais rápido, né? Você não precisa racionalizar. Professor, Hum. Luna tá pedindo para o senhor aceitar ela. E a gente queria saber como é que vai ser o teste no ao vivo. Vai ser o seguinte. Eu vou escrever no quadro, todo mundo vai estar com a câmera ligada, eu vou estar acompanhando todo mundo. E você vai ter um tempo para responder cada questão e me mandar uma foto. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Professor, mas é só do capítulo 1 ou dos dois? Só do 1, esse primeiro teste. Eu vou
escrever aqui no quadro, uma ou duas questões ou três, o tanto que couber, entendeu? E todo mundo com a câmera ligada e eu vou ficar observando. Se eu ver que alguém está fazendo uma coisa errada aí, eu tomo uma providência. Mas acho que todo mundo vai fazer o certo. Então, quando eu colocar no quadro, vocês vão fazendo, vou dar o tempo e terminou, tira a foto e me manda no WhatsApp. Pronto. Tranquilo. Vamos continuar. Eu vou usar o 30 primeiro, né? 30, vou usar o seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 30 é igual a y sobre 12. Quem é o seno de 30? É 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a y sobre 12. Se você resolver aí, você vai encontrar que y é igual a 6, né? Vai ficar 12 dividido por 2. Beleza. E o x agora? Posso usar o 60, né? Ó, posso usar o cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a... cosseno de 60 não vai... Vai, tá certo. Posso usar o de 30 ou de 60, vai dar a mesma coisa. Cosseno de 60, cateto adjacente. No caso, não dá certo com cateto adjacente, porque eu já encontrei o y. Né? Já encontrei o y. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou usar o cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 12. Quem é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre 12. Vou simplificar logo aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 6. Fazendo a multiplicação, vou ficar com x igual a 6, raiz de 3. Beleza? Feito isso, não acabou, né? A gente tem que encontrar a medida das diagonais. Então, essa aqui, a diagonal 1, vai medir 2 vezes x. X é 6 raiz de 3. Então, 2 vezes 6 vai ficar 12. Então, é 12 raiz de 3. E a diagonal 2 é 6 vezes y. O y é 2. Então, 6 vezes 2, 12. E aí está em centímetros, então, 12 raiz de 3 centímetros, uma. E a outra é 12 centímetros. Ok? Pessoal, olha esses atrasos aí, minha gente. Na hora de assistir a aula. A gente chegando muito atrasado. Vou apagar, beleza? Sétima questão. Ó, um prédio projeta no chão uma sombra de 15 metros de comprimento. Sabe-se que nesse momento o Sol faz um ângulo. O Sol faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então determine a altura do prédio em metros.
Bom, considere que o prédio é isso. Prédio bem bonito. E aí a sombra é no chão. Então, o chão aqui, ó, 15 metros. Obviamente a sombra é no chão, beleza? Aí, ó, imagine que o sol tá aqui, aí quando bate os raios solares, ele faz isso, né, ó. E aí, ele disse, o sol faz um ângulo de 45 com a horizontal. A horizontal é aqui, ó. Então, se aqui é os raios de sol, ele faz um ângulo de 45 aqui, com a horizontal. Se ele dissesse com a vertical, era aqui em cima, beleza? Se atenta aos detalhes. Aqui é o ângulo reto. E aí ele pergunta qual é a altura do prédio. Como isso aqui é o prédio, na nossa imaginação, então aqui vai ser o X. Pronto, você já montou a conta toda. Aí, o que eu posso usar? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu posso usar a tangente de 45, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 é 1, cateto oposto é x, o cateto adjacente é 15. Então, a conta melhor do mundo é quando tem tangente de 45. Então, x é igual a 15. Então, quer dizer que a altura do prédio, nesse momento, né, é igual à sua sombra, 15 metros. Questão 8, ó. Tem coisa com 45 também, é bom que vai dar tangente, ó, muito bom. Só que tem uma diferencinha para a sétima. Você tem que somar a altura do homem no final, ó. Um turista estava na praia observando um farol. Para saber a altura do farol, o turista que tem 1,75 posicionou-se a uma distância de 40 metros e observou o topo do farol segundo o ângulo de 45 graus. Então, imagina o seguinte, aqui está o farol, o homem observou, ó, mais ou menos daqui, ó, a um ângulo de 45 graus. Então, a altura do farol, ó, é daqui até aqui, que você vai encontrar pelo triângulo, né? Essa parte de baixo aqui, ó, equivale à alturazinha do homem, que é 1,75, ó. Então, no final, quando você achar o valor de x, você tem que somar com 1,75, que é a partezinha do prédio, que equivale à altura do homem. Está faltando aí, né? A figura deixa bem claro. Então, ele está a uma distância de 40 metros. Como a tangente aí de 45 vai ser 1, a altura também do prédio vai ser 40 metros, né? Ó, se você for aplicar aqui, tangente de 45 vai ser igual a cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 40. A tangente de 45 é 1. Se você resolver isso aqui, você vai ficar com x igual a 40. Porém, 40 não é a altura total do prédio, né? É a maior parte, ainda falta um pedacinho que mede 1,75. Então, eu vou botar aqui que h é igual a 40 mais 1,75. Então, a altura do prédio é 41,75 metros. Beleza? Tem que se atentar a esse detalhe, que tem que somar a altura do homem no final da conta. Se você quisesse ter evitado fazer aí a tangente, não estaria errado não. Por quê? Toda vez que tiver ângulo de 45, gente, ó, um ângulo for reto e o outro de 45, esse aqui também é de 45. Se o triângulo tem dois ângulos de 45, ele é isósceles. Então, se aqui mede 40, aqui também mede 40. Então, você já poderia colocar diretamente que x é 40, porque esse triângulo é isósceles. Pronto, já estaria correto. Aí você pegaria 40 mais 1,75. Beleza? Isso só pode acontecer quando o triângulo for isósceles. Quando é que o triângulo é isósceles? Quando ele tem dois ângulos de 45 graus. No caso, o triângulo retângulo isósceles, beleza?
Nona questão. Vamos lá. A nona, ela é o mesmo raciocínio da oitava, porém a parte que está faltando do muro está acima da escada. Então, no final, você também deverá somar essa parte aí do muro que está faltando, que mede 1,5, ó. Tem aqui, questão 9, né? Ó, tem aqui o muro, aí aqui o chão e aqui é como se fosse a escada, né? Ó. Essa partezinha aqui que está faltando mede 1,5. Então, o que eu vou encontrar é essa parte aqui que mede x, ó, a altura do muro. A escada forma com o chão um ângulo de 60 graus e ela tem 3 metros de comprimento, a escada. Ó, observação, no final ele diz, dado raiz de 3 igual a aproximadamente 1,7. Então, nessa questão, no final da conta, que você obter raiz de 3, você tem que trocar por 1,7. Tá? Então, vamos lá. 60. Eu tenho o que aqui? O cateto oposto e a hipotenusa. Então, é o seno de 60. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é o x, a hipotenusa é 3. Professor, vou trocar a raiz de 3 aqui logo. Troca só no final, é melhor para você fazer a conta. Só no final. Então, se eu multiplicar 2x igual a 3 raiz de 3, x é igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza, terminamos. Então, agora eu vou fazer a troca. No lugar da raiz de 3, eu vou colocar 1,7. Então, vai ficar 3 vezes 1,7 sobre 2. 3 vezes 1,7 dividido por 2 vai dar aproximadamente 2,55. Então, 2,55 é o valor de x. Porém, não é o resultado final, né? Ó, a altura total do muro é x mais 1,5, que é a partezinha lá de cima do muro que está faltando, né? Que a escada não conseguiu alcançar. Então, quer dizer que a altura do muro é 2,55 mais 1,5, que vai dar 3,04, né? 4,05 metros. Beleza? A altura do muro é essa. Pessoal, tem alguma questão que eu não passei? Acho que só a questão 12 que o senhor não passou. Ah, tá bom. Foi mesmo, tá certo. Obrigado, Igor. Só a 12 mesmo. Então vamos lá para 10ª. 10ª. Professor, eu vou sair aqui só para pegar o carregador do computador, viu? Tá bom. Vou apagar aqui. Pode apagar, né? Todo mundo fez essa aqui. Ninguém falou nada. Então vou apagar. Vamos lá para a 10ª. Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada
em uma parede que forma um ângulo de 90 graus com o chão. Sabendo que o ângulo entre a escada e a parede é de 30 graus, entre a escada e a parede. Então, vamos colocar aqui o quê? Vamos colocar aqui a escada, a parede e o chão. Aqui é 90. O ângulo entre a escada e a parede é de 30 graus. Aí ele diz, é correto afirmar que o comprimento da escada, a escada vai medir x. Não. A escada mede 10, né? A escada mede 10 metros. Então ele diz, é correto afirmar que o comprimento da escada corresponde à distância x do pé da escada até a parede onde ela está apoiada. Tá. Então aqui é o x, né? Do pé da escada até a parede em que ela está apoiada. A gente tem o 30, cateto oposto sobre a hipotenusa. Né? Então, beleza. As alternativas estão em porcentagem. Então, a gente tem que saber quantos por cento que aumentou, né? Vamos lá. 100 de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O 100 de 30 é 1 sobre 2. Cateto oposto é x, a hipotenusa é 10. Então, resolvendo isso aqui, x vai ser igual a 5. Então, quer dizer que a distância da escada para a parede é de 5 metros. Em relação ao tamanho da escada, isso aí equivale a quanto, gente? Essa distância não a escada não é 2 vezes maior que a distância? Concorda? A escada é 10, a distância é 5. Então, você pega 10 e divide por 5, que vai dar 2. Aí você multiplica por 100 para botar em porcentagem, então vai ser 200%. Né? Você também poderia fazer direto, né? Só de raciocinar mesmo. Porque a escada mede 10 e a distância aqui mede 5. Se a escada é 2 vezes maior, então ela é 200% maior, né? 2 vezes maior do que o comprimento do chão aí. Então, a resposta seria 200%. Letra B. Porque 10 é o dobro de 5, né? Vamos fazer a 11. Ó. Uma forma um pouco conhecida de arte é o preenchimento de calçadas com pedras, como vemos na calçada encontrada na Brasilândia, no Distrito Federal, conforme a figura. Em relação ao desenho da escada, considera o seguinte. Todos os triângulos são retângulos. Cada triângulo possui um ângulo de 30 graus, e a hipotenusa dele mede 100. Com base nessas informações acima, quais as medidas dos catetos? Bom, primeiro a gente vai desenhar o triângulo. Vamos considerar que esse seja aqui o nosso triângulo. A hipotenusa mede 100, né? 100 centímetros. E um dos ângulos mede 30. Então, vou dizer que é esse aqui. Se você botar lá em cima, dá no mesmo, tá? Não tem problema. Nos catetos, eu vou chamar de x e de y. Só isso que a gente tem que fazer, calcular x e y. Então, no caso, x, cateto oposto, sobre a hipotenusa. É o seno. Seno de 30, CO sobre H. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Cateto oposto é x, hipotenusa é 100. A gente encontra aqui que x é 50. Então, um dos catetos a gente já sabe que mede 50. E o outro, que é o y, vou usar o cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é y e a hipotenusa é 100. Simplificando, por 2 fica 1, por 2 fica 50, né? E aí, multiplicando, y é igual a 50 raiz de 3 e o x é igual a 50. Chegando na letra D como resposta, né? Então, é uma questão muito fácil, só que ela envolveu um contexto, né? Um triângulo que foi construído em uma calçada e tal, mas é a mesma coisa. Né? A mesma coisa de ser uma pergunta para você calcular os catetos. Você só tem que prestar atenção no contexto da questão. Pode apagar, pessoal? Tudo certo aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá para o capítulo 3, tá? Capítulo 3. A gente vai falar sobre funções, tá? Funções são parecidas com equações, né? Só que você, em vez de ter uma variável, uma incógnita, você tem duas. E uma depende diretamente da outra. Daí o primeiro tópico, relações que dependem. Beleza? Simplificando o que é dito, você sempre vai ter duas incógnitas. E uma é diretamente dependente da outra. Se você mudar um valor de uma, o valor da outra vai mudar também. Como assim? Inicialmente, vamos ver a forma algébrica de uma função, tá? No primeiro grau. Por exemplo, toda função ela é escrita dessa forma. Ó, f de x igual a ax mais b. Onde o a ele tem que ser diferente de zero. Tá? O a não pode ser zero. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Ó. Isso aqui é uma função. Você tem duas variáveis. O x e o y. Onde está o y, professor? O y, gente, é esse f de x, tá? Na sua nomenclatura, pode aparecer como f de x ou pode aparecer como y. É a mesma coisa, tá? Então, se você escrever assim, ó, f de x igual a 2x mais 3, ou y igual a 2x mais 3, não está errado, é a mesma coisa. Por que tem essa nomenclatura f de x? É para você deixar claro que número que você trocou no lugar do x. Por exemplo, se eu te perguntar qual é o valor dessa função quando x for 2, então você vai fazer o quê? Você vai dizer que no lugar do x você vai colocar 2. Ó. Então você vai calcular o f de 2. Então onde tem x você troca por 2. Ó. 2 vezes 2 mais 3. Então o f de 2 é igual a quem? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Significa que quando você trocou o x por 2, você encontrou 7. E isso formou um par ordenado, lembra? Porque o f de x ele é chamado de y. Então, bem que no final, ó, eu posso dizer que o y é 7. A nomenclatura me diz que no lugar do... Quando eu coloquei 2 no x, eu encontrei 7 no y, beleza? Então, que par ordenado que eu formei aqui, gente? Ó, eu formei o par ordenado 2 e 7.
Se eu mudar o valor do x, eu também mudo o valor do y. Por isso que elas são relações que dependem. Depende uma da outra. Tá? Por exemplo, se eu quiser calcular agora o f de 3. Ó, é 3 vezes 2 mais 3, né? Então, o f de 3 é 9. Que par ordenado foi esse? É o par ordenado 3 para o x, 9 para o y. Muito importante você saber qual é o par ordenado, porque a gente monta sempre o gráfico da função e ele depende diretamente dos pares ordenados, tá? Então, inicialmente é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei agora? Um minutinho aí para vocês copiarem, aí eu vou apagar para nós continuar, tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer o exemplo do táxi. Ó, se você botar aí na página 63, 62 e 63, né? Ó, ele traz vários exemplos aí de como se aplica a função. Ó. Primeiras ideias de função. Página 62, tá? Uma maneira prazerosa de compreender matemática e reconhecê-la no cotidiano é uma das primeiras ideias de função. A habilidade de interpretar e representar fácil nossa realidade por meio de expressões matemáticas é muito importante. Observe as situações destacadas a seguir. Ele mostrou um gráfico. O gráfico a seguir relaciona o custo mensal C, determinado por um plano de celular, determinado plano de celular pelo tempo mensal de ligação. Por exemplo, você está vendo o seu gráfico, o eixo X ele representa os minutos e o eixo Y representa o preço. Então, se eu te perguntar bem, você olhando para esse gráfico, ó, quanto uma pessoa paga por R$ 30, por 30 minutos de ligação? Você iria me responder que é 50, porque você está vendo o pontinho aí que relaciona o 30 com 50. Então, se uma pessoa paga R$ 50, é porque ela falou 30 minutos, beleza? Aí você olha lá no 90, ó. E uma pessoa que falou 90 minutos, ela pagou quanto? Ela pagou 140. Aí você, beleza. Então quer dizer que esse gráfico aí, ele representa uma função de um plano telefônico que relaciona o preço com o tempo que você fica falando no telefone. Então, observa, ó, se 30 minutos, por 30 minutos você pagou R$ 50, por 90 minutos você deveria ter pagado quantos reais? Alguém pode ligar o microfone e me responder? Se tiver algum raciocínio. Se a pessoa paga, inicialmente no gráfico, 30 minutos, ela paga R$ 50, né? E se ela falasse 90 minutos, ela teria que pagar quantos reais? 150? 150. Porque é o triplo, né? Ó, 30 minutos, 50. 90 é o triplo de 30. Então, o preço também teria que triplicar. Muito bem. Porém, se você olhar no gráfico, ela não paga 150, ela paga 140. Então, por quê? Porque, geralmente, todos os problemas de função têm uma taxa fixa. Lembra que eu escrevi aqui que f de x é igual a ax mais b? Observa que o b ele é o termo independente, ou seja,
ele não tem variável multiplicando ele. Por exemplo, o A, ele tem o X aqui, ó. AX. Então, dependendo de quem é o X, esse A vai ficar variando, né? O resultado. Já o B, não, ele é um valor fixo. Ok? Então, o que que acontece nessa função aí, ó? Nessa função expressada no gráfico? A pessoa, ela paga R$ 140 por 90 minutos. Então, quer dizer que deve ter alguma cláusula aí no contrato, que se ela passar de tantos minutos, ela ganha R$ 10 de desconto, por exemplo. Entendeu? Então, uma função que pode representar isso aí, ó. F de x igual a 5, né? 30 minutos, R$ 50. Então, 30 vezes... Deixa eu ver aqui como é que eu posso escrever essa função. Trinta minutos. 30 minutos vezes... No caso, eu teria que descobrir que é essa função e dar um trabalhinho. Trabalhão. Eu não quero fazer isso agora porque vai confundir vocês. Vocês não viram tudo ainda. Então, não vou fazer. No caso, ó, eu tenho esse gráfico, eu posso saber quem é a função desse gráfico. Só que eu tenho que fazer um sistema. A gente vai chegar lá. Não vai adiantar, não. Enfim, vamos só resumir que esse gráfico ele foi gerado por uma função. Existe uma função que quando você substitui o x por 30, você encontra 50. Quando você substitui o x por 90, você encontra 140. E por aí vai. Tá? Tem como a gente encontrar a função só observando esse gráfico. Mas na frente a gente vai aprender isso. Descendo a página aí, ó, ele traz outros problemas. Ó. Em uma reunião, o Paulo apresenta que o lucro L da empresa em reais relaciona-se com a quantidade X de unidades vendidas, de acordo com a seguinte expressão. Ó. L de X, aqui no meu está meio apagado. Mais 200X, aqui no meu está meio apagado, mas vocês estão vendo a expressão aí, ó, de acordo com a seguinte expressão. Aí no segundo quadradinho ele diz assim, ó, muitas variáveis podem influenciar no final do preço. Então, isso aí é um exemplo de como funciona o lucro da empresa. Ó. Por 500 ml, eles pagam o quê? Dos 2,60 por 1 litro. Já paga 4,20. Observa que não é o dobro de 2,60, né? Vai tendo um descontozinho. Quanto mais litros do produto aí, menor é o valor. Então, ó, deixa eu só botar bem aqui no carregador, no computador. Se você observar, 500 litros é 2,60. 1 litro vai ser 4,20. E por aí vai. Quanto maior o litro, mais viável fica para a pessoa comprar, né? Que o preço vai diminuindo. Então, aqui também é outro exemplo de função. Ó. Tem uma função que representa esse problema, que quando você substitui o X por 500, né? No caso, ml, 500 ml, você vai encontrar 2,60. Se você substituir por 1, você vai encontrar 4,20. Se você substituir por 5, você vai encontrar 7, né? Uma função que representa esse problema. Então, tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente pode aplicar funções, tá? Vamos para um exemplo da página 64, do táxi. Ó, vou resumir. Para você pegar um táxi, você paga uma taxa, né? No caso aqui, a taxa do exemplo é de R$ 4,50, mais R$ 2,75 por quilômetro rodado.
Então, a taxa para você pegar o táxi é de R$ 4,50 e km rodado, ou seja, o tanto de quilômetro que você andar, você vai pagar R$ 2,75. Ok? Beleza. Então, a primeira pergunta, ó. De acordo com relação ao táxi, podemos responder os itens justificando. Quanto custaria andar 1 quilômetro nesse táxi? Você pode fazer de cabeça, ó. Se você, ao entrar no táxi, você pagou R$ 4,50, então você já vai ter que pagar R$ 4,50. Você só vai andar 1 quilômetro. Então, por quilômetro rodado é R$ 2,75. Se você andar 1 quilômetro, você vai pagar R$ 4,50 mais R$ 2,75. Concorda? Então, quanto mais quilômetros você vai andando, mais vai aumentando o valorzinho aqui. Então, qual é a variável aqui? A variável vai estar em quem? A variável dessa função, gente, ó, ela vai estar no 2,75. No caso, ela seria o quê? Ó? 2,75 vezes x. Por quê? Porque o x é a quantidade de quilômetros. Se eu andar 1 quilômetro, eu vou multiplicar por 1. Se eu andar 2 quilômetros, eu multiplico por 2. 3 quilômetros, multiplico por 3 e assim sucessivamente. Então, a variável é o quilômetro, mais o valor fixo, esse valor aqui de 4,50, ó. Então, observa que é praticamente a mesma coisa da nomenclatura da função, ó. F de x igual a x mais b, onde o a é o 2,75 e o b é o 4,5. Beleza? Esse b é uma taxa fixa que você paga ao entrar no carro. O que vai ficar variando é a taxa do quilômetro rodado, porque você pode andar 10 quilômetros, eu posso andar 20, fulano pode andar 30, e aí o resultado vai sempre ficar mudando dependendo do valor desse x. Tá? Então, se você fosse andar 1 quilômetro, você obviamente ia trocar o x por 1. Então, você ia calcular o f de 1, ó. 2,75 vezes 1 mais 4,5. Aí você iria encontrar 7,25. Aí a segunda pergunta da letra A. E se fosse 2 quilômetros? Oxe, mesma coisa. Troca o x por 2. 2,75 vezes 2 mais 4,5. Que daria o quê? 10, né? R$ 10. Aí outra pergunta da letra B, ó. Quanto se pagaria por 30 quilômetros, ó? Interessante. Quanto se pagaria por 30 quilômetros? O X, gente, representa os reais, né? Ó, os reais. A grana, o dinheiro. Perdão. Os reais não. Os quilômetros, né? O X você troca os quilômetros. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e por aí vai. Quando você encontra o Y aqui, ó, que é o F de X, você está encontrando os reais, o valor que a pessoa pagou, não foi? Então, recapitulando aqui, ó, vou escrever Y igual a 2,75 vezes X mais 4,5. A pergunta da letra B. Ó a pergunta da letra B, ó. Quanto se pagaria por 30 quilômetros? Então, você vai trocar quem por 30? O X ou o Y? O X, porque o X representa os quilômetros. Então, você trocando o X por 30, ó, 2,75 vezes 30 mais 4,5. Você encontrar aqui Y igual a 87. Então, você iria pagar R$ 87 por 30 quilômetros andados nesse táxi. Beleza. Tranquilo, trocou só o X até agora. Agora a pergunta da letra C, ó. Quantos quilômetros andou uma pessoa que pagou R$ 32? Vou apagar bem aqui, tá, gente? Ó. Bem aqui, ó. Quantos quilômetros andou uma pessoa que pagou R$ 32? Olha o que a questão traz. R$ 32, não é quilômetro. Então, você vai trocar o 32 no X ou no Y? O Y representa os reais. E você quer encontrar os quilômetros. Então, agora você quer encontrar o X. Então, você vai trocar o 32 no lugar do Y.
vai ficar 32, a letra C, tá? Igual a 2,75x mais 4,5. Então, são as duas coisas que podem aparecer. Ele nem sempre vai te dar o x para tu calcular o y. Ele pode te dar o y para tu calcular o x. Então, você tem que se atentar para isso. Beleza? Aí, resolver isso aqui é fácil. Vai ficar 2,75x. 4,50 passa negativo. 4,50, 32 menos 4,50 vai dar 27,5, ó. Se você dividir, você vai ver aí que vai dar 10. Então, 10 quilômetros. Então, uma pessoa, se ela andar 10 quilômetros, ela vai pagar R$ 32. Então, a pergunta foi, uma pessoa que pagou R$ 32 andou quantos quilômetros? Andou 10 quilômetros. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, pessoal? Tudo certo? Então, pessoal, vou deixar aqui só uma pequena atividade aqui para vocês, ó. Sobre os enunciados, tá? Você vai ter que ler esses enunciados da página 62 e 63 e vai responder as perguntas. Eu já fiz a primeira, tá? Não precisa fazer a letra D, não. Lá na página 65 tem a segunda, a terceira. Na página 66 tem a quarta e a quinta. Aí lá na 67 tem a sexta. E aí você vai fazer a segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Deixa eu conferir de novo aqui, peraí. Segunda. Segunda, terceira. Quarta. A segunda, terceira e quarta, tá? Segunda questãozinha, terceira e a quarta, tá? Da página. Página é 65 e 66. Na próxima aula, da quinta, a gente faz o teste e corrige isso aqui, tá? A gente refaz. Professor, o teste vai ser dos dois capítulos? Não, só do primeiro, tá? Tá. Aí, porque assim, a gente ia fazer aqui, ia explicar 68, que era o que realmente importava, mas não tem problema não. Próxima aula a gente continua. Beleza, gente? Então eu vou fazer a chamada, tá? Vamos lá.